Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue, né, o canal, que é importante nas suas redes sociais, para que a gente consiga atingir aí mais pessoas, ok? Se você também quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo Pix, tá? Que a gente vai deixar aí, tá? Anote robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail também tem a chave Pix, ok? E quando você ajuda, a gente está aqui, ó, isso aqui faz parte da mesa de som que a gente comprou, ok? Aqui, ó, tá? Para o estúdiozinho nosso, certo? A gente está com todo adquirindo os equipamentos para a gente fazer uma aula, né, mais dinâmica, com mais qualidade de som e imagem, etc. E aí, quando você ajuda, a gente corre atrás de ir adquirindo, né, para a gente fazer isso aí de maneira bacana, mas sem perder a nossa dinâmica, que é sempre de leitura, de da gente fazer reflexões importantes no que diz respeito à nossa vida, à nossa existência, ok? Muito bem. Quero agradecer as pessoas que estão colaborando, né? Você que está colaborando, que já esse mês de agosto já começou a ajudar, né? Então depois a gente vai fazer um vídeo aqui também agradecendo, né? Quando a gente chegar ali mais próximo do meio do mês, que é o período que as pessoas geralmente ajudam em tudo, né? E a gente divulga aqui os nomes de quem realmente está ajudando a gente, ok? Parceiros, ok? Muito bem. O... Bem, vocês estão, eu não sei se vocês estão ouvindo, né, aí os canais, né, o desfecho triste dessa história de uma pessoa que tirou a própria vida de um outro que está querendo assumir o lugar, tá? Querendo assumir o lugar, querendo chamar para si os seguidores do outro. O último áudio que eu observei, ele falou, se despediu, fez um monte de coisa, né? Não vou comentar aqui assim os aspectos, né? Claro que eu particularmente, gente, sei o que é você ficar sozinho, o que é você ter depressão, o que é ter síndrome do pânico, essas coisas todas. Então eu sei, porque eu já passei pelo caminho. Tá? Existem, você nunca vai conseguir falar com uma pessoa ex-depressivo, ex-síndrome do pânico. O que você faz é controlar, tá? A partir da sua própria força de vontade, da sua disposição e do auxílio medicamentoso, que não tem como fugir disso. Tá? Muitas pessoas estão sofrendo crise de ansiedade, crises de etc. Tá? Então, quando eu ouvi o áudio dele, a gente percebe que é um homem atormentado pelas próprias escolhas que fez. Porque, pessoal, não existe coisa pior do que isso. E o pior, nesse sentido assim, é que está vindo à tona um monte de situações. Pessoas que estão mandando e-mails, tá, para outros canais do YouTube, que eram ex-membros do que chamava-se supostamente de guardiões, ou guerreiros da luz, sei lá, né, e estão
expondo determinadas coisas a respeito do indivíduo, que eu não acho muito saudável, porque, veja, eu acho que as pessoas têm que ter uma noção de que a vida particular de um cidadão não deve ser algo que você tem que utilizar para fazer desmerecimento de ninguém, ainda que isso possa causar alguma coisa, tá? Então, parece-me que tem várias histórias sendo contadas. Uma delas é de que quem escreveu os livros dele, na verdade, era a esposa, os primeiros 3 livros, né? Que eu nunca cheguei a ler, porque eu não gosto daquelas histórias romanceadas, sinceramente. E a outra que se está tentando, que se está se descobrindo, é a questão da sexualidade pessoal dele, né? Das escolhas, ele teria, sei lá, né? E aí tem muita gente colocando a cara para fora e dizendo o que era que acontecia nesses benditos grupos, tá? Então, me desculpem, mas não há como se envolver com certas coisas e a pessoa achar que vai sair ileso de uma situação dessa, tá? Veja, você não está lidando com seres, e aqui eu vou nesse vídeo mostrar algumas coisas. Você não está lidando com seres que são burros. Não, eles só podem ser de tudo, menos burro, no sentido de esses seres é, são tão perigosos quanto qualquer outra coisa. Vocês verão que esses seres nada mais são do que aquilo que nós chamamos de extraterrestre. Simples assim, não é? Então eu até coloquei aqui no quadro uma coisa aqui que é os seres não humanos, os supra-humanos, os humanos e os infra-humanos. Você pode dizer que você pode colocar aqui também os meta-humanos, né? Ok? Pode corresponder a isso aqui também. Por que eu estou falando sobre isso? Porque os não humanos, essa expressão não humano é porque, ainda que eles sejam tetrápode, né? Como nós, cabeça, 2 braços, 2 pernas, ok? Mas eles não têm a mesma fisiologia nossa, diríamos assim, tá? Esses seres aqui. Então, nós humanos, ainda que achemos que nós somos todos iguais e deveríamos pautar alguma ideia sobre a nossa igualdade, nós não somos de fato iguais. Por quê? Porque nós viemos de ramificações muitas vezes diferentes. Senão não haveria tantos tipos sanguíneos. Ok? Então, as pessoas começaram agora com uma onda de satanismo, sabe? Eu fico muito preocupado quando eu vejo canais de podcast onde os camaradas vão para lá só para falar sobre um tal de Satã, que eles nunca conseguem provar a existência desse ser. Eles nunca conseguem provar a existência de Lúcifer. Aonde eles vão recorrer? A textos da Bíblia. Eu acho engraçado que os caras criticam o cristianismo, criticam a religião, mas acreditam em Lúcifer, acreditam em Satã. Cara, eu acho de um grau, sinceramente, de burridade que não tem tamanho. Porque como é que eu digo, olha, a Igreja Católica, essa religião manipulam, papapá, papapá, na minha conclusão eu digo, não tem Lúcifer existe, Satã existe, os satanistas, tem túnel lá no Cristo Redentor que leva para vários lugares. A gente sabe que, de fato, tem desaparecimento de humanos. Isso aqui eu venho falando, olha. Agora, pô, você não pode ir num podcast
e dizer um monte de asneira, e se as pessoas pedirem prova para você, você não sabe provar. Né? Então os caras ficam falando, aí depois começam a fazer aquela... Gente, eu estou recebendo ligação porque eu estou sendo perseguido por satanistas, por luciferianistas que estão me perseguindo porque... Você está entendendo? Nós estamos vivendo num mundo de zerda, para não dizer aquela palavra. Por quê? Porque, meu irmão, porque, né? Você está vendo o YouTube, gente, sinceramente. Eu sou a favor da regulamentação das redes sociais por alguns motivos. Eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que falam. É por isso que eu não venho para cá com o negócio de achismo. Eu acho, eu penso, eu trago textos. Por quê? Porque o dia que me questionarem, eu digo, tá aqui, ó. Né? Esse negócio de a gente vir e falar um monte de coisa e ficar achando que não sei quantas pessoas famosas estão no satanismo, bem, eles podem estar onde eles quiserem. Agora a pergunta é, você tem prova de que determinado político, determinada pessoa faz parte do satanismo? Não, não tem. Eu não tenho. E aonde você baseou essa informação? Ah, não sei o quê. Oh, tá? Ah, gente, o período da infantilidade da gente já passou. Nós não estamos mais na Idade Média, aonde nós estávamos caçando pessoas para, desculpe eu dizer, mas se não regulamentar essas questões das redes sociais, isso vai virar uma arma para a destruição de pessoas. Porque eu vejo aí o desrespeito que as pessoas têm para com as outras quando vem comentar. Tem gente que eu acho que sofre de algum distúrbio mental, porque elas resolvem questionar coisas, elas assistem um vídeo, tá? Um vídeo, e elas resolvem tirar conclusões a partir de um vídeo. Ok? Por que eu estou falando isso aqui também? Porque é o seguinte, tem gente que é babá, mas espera aí. Se eles não estão prestando, se Satã não existe, Lúcifer não existe, quem é que existe? Existe esse ser bem aqui. Tá? Esse ente chamado Javé, Enlil, Ialdabaote, Jeová, Saclas, Samael, Saturno, Cronos, tá? Esse ser aqui, tá? Esse ser aqui, que é o mesmo Satã. Então, você quer saber quem é que é o Satã? Leia as páginas do Antigo Testamento, você vai descobrir. Ah, não, esse é o Eterno, é o Hashem, é o Adonai. Pessoal, gente que não estuda a Bíblia, não sabe das línguas originais, confunde o próprio Javé com Adonai. Adonai não era o mesmo Deus. Eles fundiram todas essas entidades no mesmo Deus, porque eles tinham intenção de criar uma monolatria. Tá? Mas o que existia eram vários deuses, várias divindades. Esses seres se apresentavam e tudo. Aí você pode perguntar assim, mas por que eles sumiram? Não, eles não sumiram. Alguns foram transformados em deuses. Havia pessoas humanas. Se você dá uma olhada um pouquinho em alguns filmes, eles esfregam algumas coisas na cara da gente que a gente parece que não percebe. Veja, quando você vê deuses do Egito, você verá lá o tamanho, a estatura desses seres e para os humanos. Evidentemente que quando os humanos, aí há 10 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, eles olhavam para essas figuras, eles diziam, nossa, essa aí é um deus.
Porque, além disso, eles tinham determinadas capacidades supra-humanas que eram um pouco. É. Então, o que é que acontece? Aí o pessoal confunde Nephilim com os anjos caídos, fazem uma confusão, é uma zazarda, sabe? Que o pessoal fazem, que eu fico me perguntando de onde que esse pessoal tira essas informações. Ah, não é porque eu li o livro do Dan Brown. Ah, é? Você sabia que o Dan Brown, por exemplo, hoje há informações de que quem escrevia era a mulher dele? O livro? Pergunte qual livros hoje do Dan Brown que estão bombando nenhum. Por quê? Porque a mulher não vive mais com ele, não aguentou. Então é preciso a gente ter cuidado, porque isso aqui não pode se tornar uma arma em que eu venho para cá fazer proselitismo religioso, proselitismo de não sei o quê. Por isso que eu sou contra a New Age, porque a New Age, pessoal, ponha isso na sua cabeça, ela é um braço da nova ordem mundial. Vamos parar com isso. Por que as pessoas não falam a verdade? Aí ficam inventando, tá? Ideias para encobrir uma realidade subjacente que não vai ter mais como ocultar essa porcaria. Está chegando a hora que não vai ter mais como você ocultar nada. Jesus nunca foi ocultista. Tá? Jesus, ao contrário, disse que aquilo que eu estou falando ao pé do ouvido, gritem de cima dos telhados. Parem com isso. Ah, os ensinos secretos de Jesus. Isso aqui não é ensino secreto de Jesus, senão não tinha aparecido. Isso aqui ficou para a gente ler, para a gente meditar e refletir. Tá? Então, por favor, né? Esse povo, às vezes não sabe nem o que estão falando. Né? Então, diante desse quadro que a gente está vendo e assistindo aí do falecimento daquele cidadão, a gente está descobrindo um monte de coisa que está vindo à tona agora que demonstra claramente que esse cara ele era narcisista, ele queria, sabe? Eu sei lá, sabe, gente, eu vinha falando já há muito tempo, né, que essa história da morte dele ia repercutir e ia trazer. E não pense que ele se suicidou porque tinha entrado nele um suposto ser, né, uma entidade, e fez. Não, não, não. Esse rapaz já tinha problemas sérios anteriores. Tem um canal aí que eu peço que vocês assistam, não tem como eu mostrar, vou até ver aqui, se eu puder, vou mostrar para vocês. Vejam esse canal lá, eu não sei se é verdade, se não é, mas eu digo, vejam lá esse canal para vocês terem uma ideia de como é que a coisa tá, que grau tá a situação. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. É, Deixa eu ver aqui um canal, gente. Parece que o nome do canal olha, vejam lá no Fuxico Gospel, tem um canal chamado No Entanto, tá? Que fala a respeito desse assunto. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu tenha abordado esse assunto. Mas esse canal aqui, por exemplo, no entanto, esse rapaz aqui, deixa eu passar aqui um instantinho. Bom, vamos lá, né? Como vocês perceberam, as pessoas que estão entrando em contato comigo são pessoas que participavam destes grupos. O Daniel tem se revelado, à medida que estas pessoas vão trazendo seus relatos, uma pessoa extremamente
egocêntrica, manipuladora e narcisista. Eu acredito no padrão de um criador de seita. Eu acredito que ele estava planejando algo muito grande, mas por algum motivo ele não conseguiu levar adiante. Ele já havia tentado contra a sua própria vida em outras ocasiões, mas desta vez o gatilho certamente seria esse inquérito que revelaria o seu envolvimento na partida da sua esposa. Você entende isso? Ela era uma mulher, apesar de ter vários problemas psicológicos, não sabemos. Bem, aqui ó, tá aqui ó. Esse é o canal, no entanto, ó, isso aí tá? Sua família pode dizer, mas ela já tinha. Então, eu tô colocando só uma partezinha, mas você vai ver lá o que o rapaz fala. Ele lê um e-mail que ele está recebendo. Que o que ele descreve aí é exatamente aquilo que eu já vinha observando. Você não vai sair ileso de uma situação que você está criando. Você vai ser vítima dos seus próprios monstros. Então você enche, tá, a sua mente de criação, de seres. E o que você acha que vai acontecer? Como ele falou aí, uma pessoa narcisista, uma pessoa que é manipuladora, vai vir muita coisa aí. Eu disse, inclusive nos outros comentários, eu disse para vocês que teria coisas aí que iam aparecer. Tem coisa aí, umas bombas ainda mais intensas que vão aparecer aí. Tem gente que pensa que vai se dar bem com essa história e vai sair muito mal nisso. Escuta o que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque essas pessoas estavam e estão brincando com a mente humana, iludindo pessoas, tá? Porque quando você pergunta aqui, ó, quem são os deuses? Tá? Você pode descrever os deuses desse tipo aqui. Ó. Ok? Então, vamos ter cuidado, porque às vezes a ânsia das pessoas em, eu quero, sabe, sei lá, eu quero mexer com o sobrenatural, eu quero me envolver com o sobrenatural, com não sei o que e tudo. Às vezes acaba dando essa zerda que está aí. Muito bem. Agora, eu vou ler algo aqui para vocês perceberem como é que pesquisadores sérios vão atrás de informação para poder mostrar que existe algo que acontece desde os tempos mais primitivos. Tá? Vamos lá. Eu vou começar aqui com um texto, tá, bem interessante, que é o título é aqui, ó. Por que o sangue? Ok? Então, por que o sangue? Bora lá. Nos parágrafos anteriores eu disse que eu não sabia exatamente o motivo do amor ao sangue. Tá? Tanto entre os deuses da antiguidade, quanto entre os deuses dos nossos dias, esses OVNIs. Tá? Ou WAPs, como é chamado. No entanto, comunicarei ao leitor as minhas suspeitas baseadas não apenas nas minhas próprias conclusões e nas de outros autores, cujo texto aduzirei, mas nas mesmas informações que alguns contactados, tá, receberam de extraterrestres, tá, embora isso nunca seja correto. Então ele está fazendo aqui um panorama para dizer para a gente, olha, eu quero entender por que esses seres gostam de sangue. Você deve estar se perguntando por quê.
Eu não sei se vocês assistiram um filme em que, eu não sei bem o nome agora, pessoal, mas o autor, ele é aquele cara dos Homens de Preto, do MIB, tá? Aquele moreno, né? Ele, inclusive, faz o filme com o próprio filho dele, tá? O filho dele participou do filme, sendo o filho também dele no filme. Então eles saem de um planeta que eles foram embora, abandonaram a Terra, porque a Terra se tornou um problema, né? Que é o que eles estão tentando fazer, né? Eles estão tentando descobrir algum outro lugar onde eles possam socar os humanos, porque o negócio está complicado. Vocês vejam que estamos ao pé de uma guerra entre Israel e Irã, que vai virar uma bola de neve. Presta atenção. Então, o que é que nós estamos assistindo? Pessoal, a elite global, soberanos invisíveis, ainda continuam sendo os mesmos seres do passado. Os filhos dele, os descendentes dele, a linhagem deles, continua. Só que eles não aparecem, pessoal. Eles não têm necessidade de aparecer. Porque quem manda é eles. Ah, por que eles se ocultaram? Simples motivo, pessoal. Para que eles vão aparecer? Isso é pacto feito lá no passado, onde que eles diziam, bem, nós vamos, com o avanço dos humanos, nós vamos ter que nos recolher. Por quê? Porque os humanos decidiram, isso está descrito muito claro lá na Bíblia, quando o Samuel, um dos juízes de Israel, vai lá com Javé e diz para ele, olha, o povo está pedindo um rei. Pedindo um rei. Não é mesmo? Aí ele manda dizer o que o rei vai fazer. Só que aí o que acontece? Ele manda dizer o que o rei vai fazer, mas o povo decide, não, nós queremos. E aí entra a história do Saul, né? Quer dizer, no fundo, o que é que o povo estava dizendo? Não, nós não queremos ser governando para esse Deus aí, não, cara. Essa é a verdade, pessoal. Por que aquele pessoal apanhava feito de graça desse dito Deus? Do Javé, Jeová, Rachem, Alá, Brahma e etc, etc, que são merminha figurinha. E aí, pô, né? Agora, por exemplo, há estudos que estão comprovando que Javé não era só um ser, era também um grupo de povo, né? Textos ugaríticos e outros que estão aparecendo aí que a gente tem que pesquisar, pessoal. Agora, claro, eu entendo que muita gente tem preguiça de correr atrás de informação e resolve saltar o que bem tem da sua cabeça. Tá? Então, veja, o Javé, na Bíblia, sempre gostou de sangue. Os outros deuses, os outros Elohim também. Moloque, o outro e outros. Baal. Por quê? Porque havia alguma coisa importante no sangue. Nesse filme que eu acabei de citar para vocês, eles saem do planeta e vão para um outro planeta. Só que lá tinha alguns monstros chamados Ursa. E eles resolvem voltar à Terra. Levar a Ursa numa nave, mas aí no meio do caminho tem um bocado de série de acontecimentos, acaba que eles terminam aqui na Terra. Quando eles chegam aqui na Terra, o planeta não tem mais habitantes humanos, mas tem fauna, flora, etc. Quando o menino, o pai está acidentado do coisa, estou dando um spoiler desse filme, quando ele manda o menino ir, o que acontece? Porra, o menino vai atrás de um sinalizador. Aí, como era que os seres detectavam a presença do menino? Porque à medida que o menino ficava estressado, amedrontado, ansioso,
o sangue dele fazia com que ele fosse enxergado. Era assim que a ursa descobria, pelo felomônio, né? Seu felomônio está muito alto. No filme ele diz. Nos filmes de vampiro, como é que os vampiros gostavam de sugar o sangue das suas vítimas? Com elas muito amedrontadas. Então, antes eles faziam uma cena muito, muito forte, para quê? Para a pessoa ficar bastante assustada e o felomônio, né, alguns chamam assim, outros dão outro nome, ficasse muito alto para que ele se alimentasse daquela coisa ali. E não é que a pessoa virava depois vampiro, não, que isso é história de besteira. Tá? E ainda usa esses mesmos seres que fazem rápido de pessoas, por algum motivo eles coletam sangue. Você está entendendo? Os deuses que andaram sobre a terra todos sempre gostaram de sangue. Basta vocês verem na África, sangue de animal, tudo quanto. Tá? E nós humanos também acabamos vivendo com isso. Por quê? Porque cada animal que se mata, um boi, um porco, uma galinha, seja lá o que for, querendo ou não, esses animais também entram em processo de estresse, em processo tá? Soltando determinadas toxinas na própria carne, né? E é isso que nós comemos todos os dias. Tá? Então, não diga que você não gosta de sangue, a não ser que você seja vegano, mas é muito difícil alguém se tornar vegano para a vida toda. Isso aí não. Tá? Ele diz: a chave de tudo é que o sangue libera com muita facilidade e naturalidade esse tipo de energia, tá? Que em última análise nada mais é do que as ondas eletromagnéticas, que tanto agrada aos deuses. Para obter energia semelhante à de um corpo vivo, os deuses, tá? Eles têm que matá-lo violentamente e depois queimá-lo, enquanto o sangue, quando flui livremente, já separado do corpo, libera essa energia de forma totalmente espontânea, ao contrário do que acontece com a maior parte das vísceras e da matéria orgânica desmembrada. Observe que ele está falando exatamente que o que é que o sangue libera? Libera energia, né? Libera o poder. Eu já li aqui, mostrei para vocês, inclusive esse livro aqui, né? Eu li para vocês o que é que a Bíblia própria fala. Tá? Certo? A Bíblia, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Está lá em Levítico, tá? 3,17. Tá? Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Tomar sangue quer dizer tomar a vida da outra pessoa. Né? O que é que... Vejam, como era muito escandaloso matar humanos, então o que é que nós vamos fazer? Vamos matar animais em sacrifício para esses deuses. Ainda hoje tem. Eu saí de uma religião aonde era oferenda, era o quê? Mata-se um animal. Mata-se galinha preta, bode preto, não sei o que tem mais, e por aí vai. Por que isso? Porque eles não quando o pessoal leva o sangue de um animal para a mata, se você voltar lá 3 dias depois, o sangue está lá. A entidade não bebeu o sangue. A não ser que apareça algum animal por lá e beba o sangue.
Mas fora isso, com que eles se alimentam? Da energia que sai do sangue. Então, quando eles olham para você, eles veem o seu sangue fluindo. E à medida que você solta o tal feromônio em grau excessivo, porque você está vivendo sob estresse, sobre várias situações, né? O sangue é o último a morrer, pessoal. E aí as pessoas quando são sepultadas, alguém pode pensar que o sangue já coagulou lá dentro da veia e tudo, mas não. Né? Então, as pessoas hoje, veja essa respiração que eu faço profunda, pessoal, porque lamentavelmente a gente, às vezes os problemas de saúde afetam a gente. Então, as pessoas ficam, às vezes, achando que não tem nada a ver. Ora, quando você pega, por exemplo, é terrível, né? Deixa eu falar sobre isso, mas preste atenção. O Jeová, o Jeová não é pai de Jesus, nunca foi pai de Jesus, tá? Nunca foi. Né? Qual era o problema do Jeová? Gente, os romanos eram romanos e toda aquele povo ali sempre fizeram culto de sangue. Ok? Sempre. A Bíblia está repleta disso. Vamos dar alguns exemplos. A primeira morte de animal citada na Bíblia é quando o Jeová vai e mata um animal para fazer roupa de pele para Adão e Eva. Ali já começa um sacrifício. Tá? Quando, lá no Egito, quando termina o dilúvio, lá vem sangue animal. Tá? Quando, vou dar só alguns exemplos por cima, né? O povo vai sair do Egito, aí Deus diz assim: vocês vão matar um cordeiro, atenção, e o sangue vocês vão espergir sobre a porta, com um sinal. Porque quando o anjo da morte passar, que o anjo da morte era ele próprio, quando o anjo da morte passar, vocês, a casa que tiver marcada com o sangue, com o filomônio, tá? O anjo da morte passará adiante. Né? E quando Jesus... E o que se tornou a Páscoa? A Páscoa é exatamente a celebração de duas coisas importantes que você vai perceber. Tá? Primeiro, eles celebravam o seguinte: pegavam 2 cordeiros, tá? Ou seja lá o outro animal que fosse, mas na Páscoa era isso. Eles pegavam um, ofereciam ao Jeová, expeliam o sangue sobre o povo, e o outro era solto no deserto para um ser chamado Azazel. Um outro Elohim que tinha domínio sobre o deserto, que a Bíblia hebraica vai dizer que ele era um Shedim, um Shed. Portanto, aquele animal era pertencente, quer dizer, o próprio Javé reconhece que existia um outro ser que morava no deserto, que ele precisava soltar um animal para ele. Ó. Tá? Então você vai perceber que quando
Jesus está na terra, aí ele vai e diz assim: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Depois, lá na última ceia, inclusive o próprio Paulo descreve isso, ele tomou o vinho e disse: isso é meu sangue. Tomai e bebei todos vós, isto é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Façam isso sempre em memória de mim, como lembrança de mim. Porque um Deus estaria oferecendo o próprio sangue para os humanos? Porque ele estava dizendo assim: vocês vão beber a minha vida. E quando vocês se alimentarem da minha vida, vocês terão a minha vida em vocês. Está entendendo? Jesus nunca foi filho de Jeová. Jeová matou Jesus sabendo que Jesus era um outro ente, um outro ser, de igual ou maior poder do que ele. Ok? Quem matou Jesus? A religião da época, unido ao poder político. Então precisamos ter atenção ao que acontece à nossa volta. O que é que vocês acham que acontece nas guerras? Sacrifícios humanos. Vítimas que são oferecidas a esses deuses. Como é que se sabe disso, Robson? Se sabe porque esses seres eles entram em contato com a linhagem deles aqui na Terra e dizem: nós precisamos disso. A nossa sobrevivência depende disso. Da energia do feromônio. Por sinal, existia um alimento dos deuses chamado ambrosia, que até hoje ainda não se entendeu o que é. Alguns hoje concordam que isso significava o sangue. Tá? Muito bem. Vamos continuar aqui, porque aqui tá. Este tema do sangue e das energias que os deuses e outras entidades não humanas nele procura é tão surpreendente e, por outro lado, de tamanha importância que voltaremos a ele em breve. Tá? Aí ele faz um resumo aqui. Tá? Resumindo o que dissemos até agora, neste capítulo, teremos que começamos nos perguntando por que os deuses se manifestaram e respondemos de forma simples. Tá? Olha o que está escrito aqui embaixo. Paracelso afirma que os magos negros utilizam vapores de sangue para evocar entidades astrais. E neste elemento encontram o plasma conveniente para se materializar. Os sacerdotes de Baal feriram seus corpos para provocar aparições tangíveis com o sangue. Na Pérsia, perto das aldeias russas, Temerchanshura e Debent, os adeptos de uma certa seita religiosa formaram um círculo e giram rapidamente até atingirem o frenesi. E nesse estado eles se ferem com as facas, até que seus vestidos fiquem encharcados de, você já sabe. Então, cada um dos dançarinos é acompanhado de dança por uma entidade astral.
Antigamente, a- as chamadas feiticeiras de Tessália misturavam o C, o S, né, o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro e quando crianças o faziam evocar fantasma. Ainda existe uma tribo na Sibéria chamada Iactus que pratica a bruxaria como na época das bruxas de Tessália. Para isso precisam derramar S. Sem os vapores, os fantasmas não podem se materializar. Então ele está dando aqui vários aspectos, tá? Que é muito importante, certo? É a parte dos textos profanos. Nunca devemos esquecer que as ordens claras, repetidas e contundentes, por exemplo, de Javé ao seu povo, nunca coma sangue, despeje no chão como se fosse água. Está aqui em Levítico. Tá? Fosse água, de forma geral, dizendo que se manifestam por prazer e necessidade. Embora dissemos que é uma necessidade muito relativa, além disso, olhando o problema do outro ponto de vista, respondemos à pergunta dizendo que eles procuravam coisas imateriais e coisas materiais entre nós. Como, por exemplo, do algo material, demos o sangue, né, de algo material. Embora no final obtenhamos dele algo imaterial, como, por exemplo, uma daquelas coisas imateriais que eles buscam. Colocamos a energia produzida pelo nosso cérebro, excitado. Né? Você está entendendo? Né? Contudo, aqui temos que repetir o esclarecimento que esta energia do nosso cérebro não é totalmente imaterial, ou seja, não é espiritual, mas sim algo que pertence completamente ao mundo físico, embora seja invisível aos nossos sentidos. Tá? Essa energia do cérebro é emitida na forma de ondas de frequência de comprimento, tá? Comprimento de ondas, né? Com frequências e vibrações muito altos para serem captados pelos instrumentos que temos hoje. Então, à medida que eles aterrorizam uma pessoa, tá? Eles fazem esse uso do sangue e não é captado pelos... Por quê? Porque a vibração, a frequência está tão densa que você não consegue, com os nossos sentidos, captar a frequência, a vibração desse sangue. Hã? E dali o que é só? O que é que tem ali? Frequência e vibração. Né? Frequências de onda. Que é com que eles se alimentam. Que é com que eles se energizam. Na verdade, não tem nada de espiritual nisso. É material. O problema não está que é espiritual. Não, não é espiritual. É porque você não tem sentido para perceber. Os seus sentidos interiores não percebem e os seus sentidos exteriores é pior ainda. Ok? Então esses seres, eles vivem nessa experiência. Então é preciso a gente ter sempre atenção, porque a gente acha que é normal as coisas. Não é normal. Tá? Não é normal o que está acontecendo no mundo, não é normal o que está acontecendo agora. Sempre houve isso na história, desde que o mundo é mundo e desde que os humanos chegaram para cá, os humanos vieram para cá para serem comidas. Nós não somos o topo da cadeia alimentar. O problema é que eles não querem alimentar-se. Porque quando eles olham para nós, pessoal, eles não vê esse corpo denso. Eles olham para nós e vê o quê? Energia. Eles veem energia. Frequência e vibração. E cada vez que você fica excitado, ansioso, desesperado e tal, não é? Aquilo se torna... Por que a dança? Né? Você dança. Ele deu o exemplo das bruxas, né, de como é feito, né,
as pessoas começam a rodopiar, 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 e aí, meu irmão, daqui a pouco, para materializar um ser, ele precisa do ectoplasma, o do plasma do sangue, cara. Não tem, não existe esse negócio de ectoplasma que inventaram. Por exemplo, o Espiritismo fala muito sobre isso, mas eles não dizem de onde que é o ectoplasma. O ectoplasma é do sangue, é o plasma, é o sangue que libera a energia para o quê? Para manifestar. Aí os seres se manifestam materialmente, aí você consegue ver um ser. Mas por quê? Porque ele está utilizando o quê? Hum? Ok? Então nós fomos postos aqui como gado para ser alimento para eles. Então, quando eles bem entendem, eles dizem assim: não, olha, bora, vamos fazer uma guerra. Porque esse povo brinca com isso. Os soberanos invisíveis estão um pouco se lixando para você, para o partido que você torce, para o presidente que você torce, para o clube que você torce, eles não estão nem aí para ti, nem para mim. Ok? E aí eles inventam qualquer negócio, meu irmão. Né? As guerras sempre existiram, por quê? Porque, por quê? Porque vai lá e incentiva, né? Um Deus vai lá e incentiva. Vamos fazer essa disputa. Ou vocês acham que ali, aquele massacre que está tendo de Israel contra é, a faixa de Gaza é o quê? Quem é que está pedindo aquilo? O Javé. Aí vem os materialistas, os ateus, vêm dizer, não, isso é bobagem. Isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem. Bobagem. A literatura mundial está cheia disso. Não é bobagem, pessoal. É realidade. Então, quanto mais feromônio é liberado, mais esses seres se alimentam e ficam fortes. Né? Então, eu quero que as pessoas entendam, e é isso que é o despertar, é você despertar, porque tem muita coisa sendo dita no YouTube e em outras redes sociais, que são verdadeiro acobertamento da verdade. Eles fingem estar dizendo a verdade para você, para lhe enganar, para lhe puxar para dentro da New Age, tá? Para uma falsa, cosmologia, para uma falsa cosmogonia, para uma falsa teologia, para uma falsa ideia, para uma falsa ufologia, aonde eles vão dizer, esses seres estão vindo aí, são muito bonzinhos. Eu já disse para vocês que os seres fractais, moronciais e factuais são 3 grupos de seres completamente diferentes, mas todos são materiais. A única diferença entre um grupo e outro é frequência e vibração. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte. Todos nós estamos, de algum modo, dentro dessa matrix. E quando Jesus, por exemplo, quando veio à Terra, que tentou abrir os olhos do pessoal, ele foi morto pelo sistema. Ele não era filho de Jeová, nunca foi. Nós vamos mostrar isso aqui. Tá? Estou preparando o vídeo aí para falar sobre esse assunto. Tá? E vou dizer mais uma coisa. Hoje eu creio mais em Jesus do que antes. Porque eu comecei a ver Jesus do jeito que ele quer ser visto. Tá? Não, ele não era um avatar, a linguagem que a New Age asa.
Não, ele não era o Sananda. Não, ele não era. Não, gente, parem com isso. Tem um bocado de gente tola acreditando que, porque ele é agora, ele é o comandante. Aí o cara vai. Sabe o que é que estão. Eu vi outro dia o cara falar assim: não, é porque é o seguinte, é tudo que não prestava lá de capela, eles mandaram para cá. Aí mandaram para cá e nós estamos na fase da regeneração, porque a maioria dos espíritos rebeldes já foi tirada da Terra. Preste atenção, porque estamos tentando justificar o que está acontecendo aí. Como é que os espíritas justificam morte de inocente? Como é que os espíritos justificam a morte de 63 pessoas da queda daquele avião? Não, era porque é o seguinte, é karma. Você acredita nisso? O grande problema dos materialistas é achar que tem resposta para tudo. E o grande problema dos espiritualistas é espiritualizar tudo. Então nós temos que marchar no campo do meio para entender o que de fato acontece. Em 60 segundos, entre o céu e a terra, você sabe o que está passando dentro daquele ambiente? Desespero. O felomênio, o felomônio, né? Não é o filomeno, não. Filomeno eu não conheço. O felomônio é, é liberado aos montes. Com isso eu estou querendo dizer o quê? Que foi Deus que provocou? Não, mas eu vi gente dizer assim, eu quero agradecer a Deus porque eu não entrei naquele avião. Quer dizer que Deus tem preferência? Quer dizer que Deus salva 2 e sacrifica 63? Parem com isso. Esse Deus aí não está ligando nem para você que ficou em terra e nem para os que estavam lá em cima. Aí o cara acha que foi uma intuição, uma coisa, sabe? Alguma coisa boa, que disse, não entra nesse avião, não entra, não entra. Não funciona desse jeito. Correto? Então, pessoal, desvendar determinadas coisas é importante. O problema não é você ter informação. O problema é o que é que você faz com essa informação. Porque, por exemplo, eu pergunto para vocês que assistem meu canal, o que vocês estão fazendo com as informações que a gente está passando aqui? Simplesmente isso. É a pergunta que eu quero deixar no ar e que quem puder responda nos comentários. A gente volta no próximo vídeo. Forte abraço.